Vamos falar um pouquinho de uma empresa diferente. Essa empresa é a IOSP Maxion, a maior fabricante de rodas para veículos automotores do mundo, a maior. Só que essa ação está com um preço meio que encaixotado ali entre os 10 e os 13, 13,50. Será que é uma boa oportunidade de investimento? Se você gosta desse tipo de conteúdo, meu amigo, já dá um like para me ajudar a fortalecer o canal e bora pro vídeo sem enrolação. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômica financeira da IOSP Maxion. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para isso eu peguei os balanços da empresa de 2019 até 2025. Fiz uma reclassificação e auferi aqui três indicadores, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o caixa, o saldo de tesouraria. Mas logo de cara, para tentar entender que empresa que é essa, eu gosto de pegar os últimos dados disponíveis, que no caso é o terceiro trimestre de 2025, e fazer essa representação de blocos. Eu percebo uma empresa que tem uma estrutura financeira sólida, grau de risco 2, praticamente inexistente. É uma empresa que tem um capital de giro forte, positivo, estimado em 2,8 bilhões de reais. E uma necessidade de capital de giro bem mais baixa, na faixa de 1,5, 1,6 bilhão de reais. Então esse capital de giro de 2,8, ele sustenta a necessidade de capital de giro de 1,5 e ainda sobra 1,2 bilhões de reais. E esse dinheiro está na tesouraria da empresa, para dar liquidez, né, nas operações do dia a dia. Meus amigos, a análise dinâmica de balanço, ela preza muito pela tendência. Então eu peguei todos esses dados que estão aqui, ano a ano, de cada um desses três indicadores e construí o gráfico. O gráfico ele é muito importante, pois ele mostra a tendência dos indicadores. E a linha azul nesse gráfico é o capital de giro, a linha vermelha a necessidade do capital de giro e a linha amarela o saldo de tesouraria. E o que eu vejo quando eu analiso esse gráfico? Eu percebo que houve um ponto de inflexão aqui pelos idos do ano de 2021. Neste ano, o capital de giro ele passa a ter níveis superiores à necessidade do capital de giro. Isso é muito bom. Essa estrutura anterior aqui dos anos de 2019 a 2021 é uma estrutura muito ruim, na qual a necessidade de capital de giro ela era maior que o capital de giro próprio. Aí, a IOSP ela tinha que ir ao banco pegar dinheiro emprestado de curto prazo para financiar suas operações. Mas a partir de 2021 a coisa muda, o capital de giro da empresa entra num patamar superior, muito maior que a necessidade de capital de giro, e aí passa a sobrar dinheiro, ok? Então temos um ponto de inflexão em 2021. No primeiro momento, é uma empresa muito adequada, mas vamos avaliar cada um destes três indicadores e vamos começar pelo saldo de tesouraria, que é essa linha amarela. Meu amigo, eu parei o vídeo, mas é para te fazer um convite, mas é bem rapidinho. Você conhece o meu site, tsumoney.com.br? Cara, se tu não conhece, é importante você conhecer. E não custa nada, eu não vou tentar te vender absolutamente nada. Neste site eu divulgo alguns artigos que eu mesmo escrevo. Eu abordo assuntos de macroeconomia, eu falo sobre ações da B3 e eu falo também sobre educação financeira. Quem é mais antigo de canal sabe que eu tenho um livro sobre análise dinâmica de balanços. E aos poucos, semana por semana, eu vou divulgando um capítulo por vez no meu site. Não perca a oportunidade de aprender um pouquinho com a gente. Muito obrigado. Bora para o vídeo novamente. E esse é o indicador do saldo de tesouraria. E quando eu pego este indicador, a primeira coisa que eu faço é avaliar a tendência do saldo. No caso da IOSP, nós temos dois momentos. Antes de 2021, a empresa possuía saldos negativos. Isso era muito ruim, né? Por quê? Porque isso significa que os empréstimos de curto prazo que davam liquidez para a empresa. Mas a partir de 2022, nós percebemos uma empresa com uma tesouraria forte, valores sempre acima de 1,2 bilhões de reais.
Chegou ao ápice agora em 2024, quando a empresa tinha praticamente 1,9 bilhão de reais em caixa. E agora, no terceiro trimestre de 2025, ela tem 1,2 bilhão de reais. Ela tem empréstimo de curto prazo? Tem sim. Agora, no terceiro trimestre de 25, ela tem empréstimos de 390 milhões de reais. Mas o caixa dela é muito mais alto, 1,6 bilhão de reais, aqui no mouse. Então, meus amigos, a liquidez da IOSP, ela vem do longo prazo. Ela não vem do curto prazo, e isso é muito bom. Agora, vamos dar uma olhadinha na necessidade do capital de giro. Quando nós abrimos o indicador da necessidade do capital de giro, a primeira coisa que eu faço é comparar o crescimento da receita com o crescimento da necessidade do capital de giro. Essas duas linhas cor-de-rosa aqui. É desejável que a necessidade de capital de giro cresça de forma proporcional ao crescimento do faturamento. E no caso da IOSP, o que nós vemos? O faturamento cresceu algo em torno de 53% ao longo dos anos de 2019 a 2024. E a necessidade de capital de giro cresceu 59%, ou seja, está tranquila, né? Quando nós avaliamos o ciclo financeiro, nós percebemos que lá em 2019 o dinheiro, né, ele era aplicado e ele voltava para a empresa em 28 dias. Agora em 2024 está voltando em 30 dias. Ou seja, a necessidade de capital de giro da IOSP, ela é bem gerida. Tem alguma coisa a se destacar na composição da conta? Tem sim, bora lá. A conta de estoques salta aos olhos. Lá pelos idos de 2019, o giro do estoque acontecia em 48 dias. Agora, em 2024, o giro está acontecendo em 63 dias. Ou seja, a IOSP ela está mais estocada e isso demanda dinheiro, né? Isso demanda necessidade de capital de giro. Por outro lado, parte, né, dessa necessidade de imobilização de capital, ela é custeada pela conta de fornecedores. Lá pelos idos de 2019, ela pagava tudo com 41 dias. Agora ela paga com 51 dias. Então, ela tem feito um bom manejo, né? E eu dei dois exemplos aqui bem distintos. A conta de estoques, né, que ela está mais imobilizada, e isso é ruim. E, por outro lado, o fornecedor. Ela está conseguindo mais prazo para pagar os seus fornecedores e isso alivia um pouquinho a necessidade de capital de giro. De qualquer forma, é uma conta adequada. Quando nós pegamos o capital de giro para avaliar, a primeira coisa que eu faço é verificar o crescimento da conta. E é uma conta que tem crescido, né? Em 2019, a empresa tinha na faixa de 770 milhões de reais de capital de giro. E agora em 2024, praticamente 3,1 bilhões de reais. Quando nós analisamos analiticamente cada uma das contas, nós vamos perceber que a IOSP ela investiu de forma forte no seu imobilizado, praticamente 1,1 bilhão de reais, aqui no mouse, ao longo destes anos, né? E de onde que veio esse dinheiro? Essa que é a grande pergunta que a gente tem que responder. E esse dinheiro veio de forma muito forte dos empréstimos de longo prazo, aqui no mouse. Em 2019, a empresa tinha 2,4 bilhões de reais de empréstimos e em 2025, 5,2. Essa conta variou algo em torno de 2,8 bilhões de reais. É com esse dinheiro que a empresa financiou o seu imobilizado, juntou com um pouquinho de dinheiro das outras contas e custeou a sua atividade, a sua operação de capital de giro, né? O que tem de importante aqui também, pessoal, é a gente observar que existe um indicador chamado Índice de Financiamento das Fontes de Capital Oneroso. Aqui embaixo no mouse, essa última linha, né? Isso nada mais é do que a participação de empréstimos de longo prazo no total das contas cíclicas do passivo. Isso aqui mostra a vulnerabilidade da empresa em relação a capital de terceiro. E o indicador ele vem piorando, né? Em 2019 era 0,36, agora em 2025 está em 0,49. O que significa isso? Isso significa que desses 10 bilhões de reais aqui, que é a fonte do capital de giro, praticamente 50% vem de empréstimos onerosos de longo prazo. É uma empresa que precisa de dinheiro oneroso de terceiros.
E eu parei o vídeo de novo para fazer um convite para vocês. Vocês conhecem o clube de assinantes Tsumoney aqui no YouTube? Cara, se tu não conhece, vou lhe fazer um convite para conhecer. Então, eu preciso dar perenidade e recorrência de receita para esse projeto do Tsumoney. Infelizmente, o projeto de remuneração via visualização do YouTube é irrelevante. Para vocês terem uma ideia, a receita do canal via visualizações gira em torno de 15 dólares por mês. Isso é absolutamente irrelevante, né? Para quem quiser me ajudar sendo um assinante do canal, eu gostaria de deixar para vocês mais uma informação. A partir de 2026, eu vou estar disponibilizando de forma exclusiva para os assinantes do canal a minha carteira de dividendos de 2026, ok? Beleza? Avalie aí. Se você puder ajudar, muito obrigado. Se não puder, não tem o menor problema. Eu vou continuar fazendo o conteúdo de forma gratuita para vocês. Bora pro vídeo, continuar na análise. Essa dependência por dinheiro de terceiros, ela é evidenciada quando nós analisamos o endividamento da IOSP. A IOSP, ela é uma empresa endividada? Para responder essa pergunta, eu peço auxílio ao indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, aqui no mouse, ok? Em 2024, esse indicador era de 3,84. Em 2025, 4,03. Ou seja, a empresa precisa de 4 anos para pegar 100% do seu EBIT para quitar a sua dívida líquida. E isso é muito. O ideal é que esse indicador não passe de 2 vezes. A IOSP tem uma dívida líquida estimada em 4 bilhões de reais, aqui no mouse, sendo que 93% é de longo prazo. E isso é uma notícia boa, né? Mas é uma empresa que vem oferindo resultados financeiros negativos. Em 2024, ela teve um déficit financeiro de 435 milhões de reais, aqui no mouse. E em 2025, outros 435 milhões de reais, só que esse número se refere a apenas 9 meses. E em relação aos quesitos operacionais, né? Como que a IOSP anda? O faturamento está crescendo, saiu de 10 bi, bateu 15 bilhões, aumentou aqui algo em torno de 55%. Nada demais, é um faturamento até estagnado, né, meu amigo? Um CMV bem administrado aí na faixa dos 88%, 89%. Essa é a média dos anos de 2021 a 2025. A IOSP é uma empresa com EBIT baixo, né? Se você observar aqui, meu amigo, os EBIT dela sempre foram inferiores a 10 pontos percentuais. Em 2023, 5,2, 2024, 6,7, 2025, 6,3. O lucro líquido bem pequenininho também na faixa de 1 a 2%. Né? Observem aqui essa última linha onde eu estou passando o mouse. Né? E o lado ruim é o resultado financeiro, que agora ele está assumindo proporções maiores. Né? A empresa deve ter um buraco aqui financeiro em 2025, algo em torno aí dos 500 milhões de reais, para um EBIT que no ano deve bater aí os seus 900, 950 milhões de reais. É aquela história que eu sempre falo, né? Empresas de EBIT baixo não podem ser endividadas. E a IOSP, ela é endividada, ela tem um indicador de alavancagem alto de 4 vezes e isso é um ponto de preocupação muito, mas muito grande. Então, meu amigo, qual é a situação da IOSP Maxion? Dá a sua opinião, já coloca aí nos comentários. Bora lá, eu vou dar a minha opinião enquanto investidor. A IOSP, quando a gente analisa a estrutura financeira dela, ela é ok, ela tem uma estrutura financeira sólida, ela tem um capital de giro estimado em 2,8 bilhões de reais, ele é muito mais do que é necessário para financiar a operação. É uma empresa que tem uma liquidez relevante na faixa de 1,2 bilhão de reais, ou seja, ela não passa aperto nenhum. Mas, meu caro, ela é uma empresa que tem um índice de endividamento alto. A IOSP, ela deve ao mercado uma dívida líquida na faixa de 4 bilhões de reais. E isso dá um indicador dívida líquida dividido pelo EBIT de 4 vezes. Ou seja, ela precisaria de 4 anos para pegar 100% do seu EBIT para quitar 100% de sua dívida líquida. E isso é muito para a IOSP. Principalmente porque esta empresa ela está com o faturamento estagnado, estabilizado.
ela cresceu algo em torno de 55% ao longo dos anos de 2019 a 2024. E isso é muito pouco. Se você tira a inflação, o ganho real vai ser mínimo, né? Além disso, a IOSP é uma empresa de margem EBIT baixo, algo em torno de 6, 7%. Quem já viu meus vídeos sabe que eu sempre repito um mantra, né? O mantra é o seguinte: empresas de EBIT baixo não podem ser endividadas. Mas por quê? Porque se essa empresa, esse endividamento dela gera um resultado financeiro negativo muito alto e isso corrói, isso come praticamente o EBIT inteiro. Então, quando a gente pensa em IOSP Maxion, é entender que essa empresa vai te dar um lucro líquido muito baixinho, cara, na faixa de 1 a 2%. Enfim, essa é a situação da IOSP. Nada boa, não é uma empresa que eu acho interessante sob o ponto de vista dos aspectos econômico-financeiros. Mas vale a pena investir em IOSP? Qual é a minha opinião? Bora lá. A situação é a seguinte, cara, quando a gente analisa um negócio da empresa, a gente fica meio que fascinado, né? É uma empresa que tem 30 fábricas espalhadas por 14 países. Ela é líder mundial na produção de rodas, né? E dentro da indústria automobilística, isso é um nicho muito interessante, né? Imaginem vocês, hoje a gente fala de transição energética, né? Os veículos elétricos estão chegando e estão substituindo aos poucos os veículos a combustão. Mas e a IOSP, né? Como é que ela fica nisso, né? Não fica, fica do mesmo jeito. O veículo elétrico precisa de roda, o veículo a combustão precisa de roda, as carroças precisam de roda, né? Isso não é um ofensor para ela. O principal ofensor, o principal risco da IOSP é a própria IOSP. É uma empresa que ela tem uma diversificação internacional muito grande, então ela tem uma exposição a uma cesta de moedas enorme. E isso traz variações cambiais para dentro do seu balanço de forma relevante. Além disso, um outro ponto de risco da IOSP é que ela é muito correlacionada com o PIB, né? O PIB aumentou, a indústria automobilística acompanha o crescimento do PIB e a IOSP, então, ela vai nesse sentido, ela pega essa onda. O que acontece com essa empresa desde 2021 para cá é que nós vemos que o preço de suas ações está andando de lado, está encaixotado aí na faixa dos 9,50 até os 13, 13,50. E isso é uma consequência desse novo mundo instável que nós vivemos atualmente, né? São as questões tarifárias de Trump, é a questão da volatilidade cambial, são as guerras, é a questão do PIB mundial, esse ponto de inflexão que a gente não sabe se vai crescer ou se não vai crescer. E é o Brasil também que ele é sempre uma âncora para essas empresas que são mais internacionalizadas. A IOSP é um belo caso, é uma bela empresa, mas ela tem essas características que afastam muitos investidores. Eu gosto muito do modelo de negócio, eu acho que essa internacionalização ela é muito interessante. A questão do câmbio, a exposição a riscos internacionais, isso faz parte do negócio. Isso não me assusta. O que me assusta são as margens. Trabalhar com EBIT de 6 a 7% eu acho muito pouco e ter um lucro líquido na faixa de 1 a 2%, menos ainda, né? Ainda mais se a gente considerar que é uma empresa que está se endividando, né? O indicador dívida líquida dividido pelo EBIT de 4 vezes é um indicador bem agressivo. Enfim, eu acho uma empresa interessante, mas no momento eu não invisto na IOSP Maxion, ok? E aí, meu amigo, gostou do vídeo? Se sim, já dá um like aí, né? Vamos lá! Se você tem algum comentário, alguma contribuição, alguma sugestão, coloca aí nos comentários, meu amigo. Eu faço os vídeos com muito carinho para vocês. Me peça que eu vou ter muito prazer em avaliar e, se possível, vou atender. Muito obrigado mesmo, bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.